Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Mas ainda no assunto política, que é assim, é a vida do povo brasileiro, né? Que a Petrobras anunciou hoje mais um aumento aí nos combustíveis, né? Dessa vez na semana passada já tinha anunciado um aumento na gasolina e no diesel, né? Há 2 semanas atrás. Aliás, na gasolina e no gás de cozinha. E agora ele anunciou mais um aumento na gasolina e dessa vez um aumento também no óleo diesel, né? Eu queria saber de vocês aí como que vocês enxergam aí essa situação que impacta todos os preços, né? Até no frete, na inflação, e também que vocês tenham uma possibilidade aí de ter uma greve aí dos caminhoneiros no dia 15, né? Eu queria saber de vocês que vocês comentassem com relação a isso, tendo como gancho aí esse aumento, como que vocês têm avaliado aí a vida dos brasileiros aí, com relação ao preço em geral, os preços da alimentação, e tudo que implica esse aumento aí dos combustíveis. Pode começar, Renan. Olha, eu tenho muito medo do que nós vamos passar agora nos próximos meses, porque eu tenho convicção que ninguém consegue segurar o Bolsonaro, em qualquer que seja o campo, e o ministro da economia dele é um desastre, o cara que está preocupado com os seus interesses corporativos. Portanto, eu tenho muita preocupação e muito medo do que nós vamos passar nos próximos meses até acabar 2022. Eu penso que a gasolina, sem uma intervenção do governo e da Petrobras, né, na política de preço, que foi uma política já adotada pelo Temer, assim, logo após o impeachment de 2016, que dá continuidade nesse governo, aliás, e aprofunda, né, que é deixar o mercado ditar quanto que vai pagar o barril do dólar. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar a gasolina a R$10, não no futuro muito distante, não. E isso vem em cadeia, como você bem disse, Solon, alimentos, enfim, uma série de coisas que vai já sacrificar ainda mais o povo brasileiro, que não tem mais o que sacrificar. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas vivendo na miséria. Então, assim, a palavra não é nem preocupante, é desesperador o que nós estamos vivendo, por um erro político. Por isso que as pessoas não precisam se filiar a partido político, mas as pessoas precisam debater política e se interessar por política, porque a vida das pessoas estão ligada no seu dia a dia, no preço que ela paga no arroz, no feijão, na carne, na educação do filho, na saúde dela, ligado à política. São os políticos, os mandatários, os governos que decidem o nosso futuro. Então, eu vejo com muita tristeza, preocupação e lamento o que nós estamos vivendo, e com mais preocupação ainda do que nós vamos passar aí nos próximos meses até tirar esse monstro que hoje está sentado na cadeira de presidente da República. E você, Ricardo, como que você tem recebido essa notícia? Eu queria saber também de vocês como que está mais ou menos o preço do combustível aí na gasolina aí na cidade de vocês, se vocês costumam ver isso, a preço médio. Depois você pode responder também, Renan, mas aí como aí o Ricardo já responde, aí já emenda também falando como está mais ou menos o preço aí. Sim, aqui eu reparo mais no preço da gasolina, né? Às vezes eu passo a pé em algum posto, eu reparo ali, até por causa da notícia, embora não tenha carro, então por volta dos R$7, tá? Se aproximando disso, 6 e pouco, R$7. E assim, eu acho que, por exemplo, os caminhoneiros já estão no limiar ali da falta de paciência. E essa semana até eu estava conversando no WhatsApp com a minha mãe, ela já me mandou as notícias sobre um princípio de greve dos caminhoneiros, né? Eu tenho alguns, principalmente aqueles que transportam combustíveis, né? Já estava faltando gasolina em alguns postos aqui no Rio, inclusive. Então, eu acho que
em breve, apesar da paciência dos caminhoneiros com o Bolsonaro ser muito maior do que foi com a Dilma, por exemplo, eu acho que vamos chegar ao ponto daquela greve que a gente teve um tempo atrás, que meio que parou o Brasil, né? E isso acaba prejudicando tudo. A situação é muito, como eu já falei até semana passada aqui, a gente anda pelas ruas aqui no Rio, imagino que na cidade de vocês também é triste ver a quantidade de pessoas pegando comida no lixo. Sim. Gente, você anda assim um pouco, 5, 6 pessoas te pedindo dinheiro, até eu me sinto mal, assim, porque eu também não... Eu volto para casa pensando, eu também não tenho, né, para dar, porque a crise chegou em mim também, né, enfim. É complicado, né, você vê esse tipo de coisa, parte do coração, a gente pegando comida de caminhão de lixo, e assim, a gente vê que isso vai de mal a pior, vai piorar mais ainda. Essa é a tendência e a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Como o Renan falou, é desesperador pensar nisso, assim, e a gente tem que esperar ainda, né? Eu não acredito que vai acontecer um processo de impeachment e tudo mais. A gente tem que esperar a eleição e também não sabe quem ganhar a eleição se vai conseguir, como vai pegar o Brasil, quanto tempo vai levar para desfazer essa loucura que está sendo feita. Então é uma perspectiva muito ruim de futuro próximo aí, e a gente vai ter que lutar muito, a gente ainda vai ver muitas coisas absurdas aí nos próximos tempos. Não vejo uma reversão rápida disso, infelizmente, porque a gente colocou um monte de imbecil ali no poder. E vamos ver o Paulo Guedes, né? Eu fico pensando muito também que essa coletiva que o Bolsonaro fez conjunto com o Paulo Guedes parece muito aquelas coletivas de futebol mesmo, né? Quando o treinador não está muito prestigiado, vem o presidente do clube e fala: o treinador está prestigiado com a gente, mas uma semana depois o cara perde um jogo, já é demitido, né? E além disso, eu tenho medo do que possa vir para substituir o Paulo Guedes, porque no governo Bolsonaro a gente sempre fala, pô, é impossível ficar pior do que isso, mas o cara consegue, né? Muitas vezes piorar o que já é péssimo, né? Então, eu não sei muito bem o que pensar desse final de governo Bolsonaro, mas a tendência é essa, é piorar com Paulo Guedes, sem Paulo Guedes, a tendência é essa. E você, Mari? Vai muito do que Ciro vem falando desde anos e anos, né? O preço do... como a gente não tem nada aqui, produção interna, a gente acaba tendo que ficar muito dependente do preço do dólar, e isso aí esbarra completamente. É uma sucessão de problemas, né? O preço do dólar aumenta, a gasolina aumenta, com a gasolina aumentando, o transporte acaba ficando mais caro, e com o transporte mais caro, tudo fica mais caro. Sem falar na inflação e todos os outros problemas econômicos que a gente vive e já é até, inclusive, acostumado de viver, né? É muito triste. Realmente é um pouco desesperador, assim, pensar, porque muita gente, principalmente durante a pandemia, começou a depender enfim, de virar motoboy, de virar Uber, enfim, dessas profissões que no liberalismo abre os braços, e infelizmente nossa população tão carente, tão carecida de empregos e oportunidades, vão lá e tem que abraçar. Então, se já é tão difícil a vivência dessas pessoas ante todos esses problemas, com o produto base que eles precisam para trabalhar, que é a gasolina, isso daí acaba, enfim, ficando mais difícil ainda, e essa problemática cresce em níveis exponenciais, porque emprego, de fato, eles não vão receber, e aí vão ficar de novo na coisa do desemprego, não só um desemprego formal, que é o que eles de fato vivem, né, quando estão nesse tipo de emprego, mas o desemprego de fato, não conseguir botar comida na mesa
da família deles, enfim, é muito triste. E aqui o preço da gasolina também tá 6 e pouco já chegou em 6. Pau. Pois é. E aí em Sorocaba tá quanto, Renan? Eu não vi hoje, porque geralmente eles atualizam assim que sai a notícia, né? Mas sexta-feira, que foi antes dessa notícia, na casa de 6,70, 6,80, por aí, nessa faixa. Mas assim que sai a notícia, as Agora bombas já deve estar batendo 7 já quase. Eles atualizam porque na hora que o cara vai comprar, ele vai pagar mais caro, senão o lucro dele dilui nesse intervalo de compra, entende? Sim. Mas é um absurdo. Aqui também tá mais ou menos. Aqui em São Paulo costuma ser um pouco mais barato que no resto do Brasil, né? Na capital de São Paulo. Então, aqui tá na faixa de 6,40, 6,50, ainda tá nessa fase. E assim, eu não sei que palavra dá para essa situação, né? Porque é um absurdo. O povo passando fome, até que, né, a Mari citou aí as situações dos trabalhadores informais aí para o aplicativo que trabalha com moto, com carro, esse preço da gasolina está até inviabilizando essas atividades também. Porque a única saída que essas pessoas estão tendo pelo desemprego está sendo inviabilizada pelo preço da matéria-prima deles, né? Que é o combustível que eles precisam comprar para poder trabalhar. Então, isso em nome de especulação financeira, de especulação do mercado, do preço do combustível, tudo. E agora esses não sei que nome dá para eles, mas esses picaretas, esses energúmenos, estão aí querendo fazer chantagem falando de privatizar a Petrobras como se isso fosse resolver o problema da alta do combustível. Pelo contrário, porque na situação de monopólio, porque assim, a Petrobras tem, hoje que foi quebrado o monopólio, mas a Petrobras tem a maior participação na produção e na comercialização de combustíveis no Brasil. Ela teria esse poder de barganha de ter uma política voltada para o povo porque a produção sendo interna, né? E além de deixar nossa capacidade de refino ociosa, ainda por conta disso tem que importar mais e aumenta o preço da especulação internacional lá do preço de Rotterdam. Até o conterrâneo da Mari, o Felipe Lins, torcedor do Coral, do Santa Cruz, teve aqui também e explicou também essa situação da política, que ele é petroleiro, né? Explicou essa situação também dos combustíveis, tem até um corte aí com relação desse episódio ele falando sobre isso, porque assim, é um absurdo a gente tá nessa situação enquanto o povo passando fome, aumentando o preço de tudo, inviabilizando essas atividades aí que é a única saída de muita gente para poder trazer o sustento para dentro de casa, e acionistas aí, rentistas, tá lucrando horrores aí com a custa do sangue do povo, né? É algo que a gente não tem palavras para expressar essa desumanidade, né? Tem aqui um comentário para aliviar um pouco a nossa indignação. O Zeca aqui, ele mandou uma boa noite pra gente e emendou com essa comentário. Como eu sempre brinco, não importa o preço da gasolina, eu vou sempre colocar vintão. Meu medo é ela chegar a R$20 logo. Pois é, daqui a pouco o vintão seu aí só vai dar pra dar uma volta no quarteirão.